Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar o trabalho realizado por um sistema gasoso. Esse tópico já foi abordado na videoaula anterior, mas naquela ocasião nós discutimos o trabalho realizado por um sistema gasoso em uma transformação isobárica, que é uma transformação muito particular. Nesta videoaula nós vamos ver como podemos determinar o trabalho realizado por um sistema gasoso em um processo que seja geral, ou seja, que não seja só em relação a uma transformação isobárica. Então, retomando esse aspecto das transformações isobáricas, nós vimos que o trabalho realizado por um sistema gasoso numa transformação isobárica depende de uma equação muito simples. A gente só precisa saber a que pressão ocorreu a transformação e qual foi a variação de volume ocorrida com o sistema gasoso. É sempre bom ressaltar que esta equação aqui ela tem uma validade limitada, só vale para processos ou transformações isobáricas, ou seja, aqueles processos em que a pressão fica constante, não se altera. Nesse caso, o sistema poderá aumentar o seu volume ou diminuir o seu volume, como nós vimos no caso específico da transformação isobárica, que é um sistema governado pela lei de Gay-Lussac. Temos aqui uma representação gráfica de uma transformação isobárica. Note que esta seta indica que a transformação está levando o gás desse estado, representado por esse volume, por essa pressão, para um outro estado, representado por um novo volume, mas a mesma pressão. E o mais importante, ou tão importante quanto o fato da pressão no início ser igual à pressão no fim, é que a pressão em qualquer ponto ao longo dessa linha reta é sempre a mesma, aqui representado por um valor genérico P. Então, enquanto o sistema está se expandindo, a pressão permanece sempre a mesma, então temos aí uma transformação que é isobárica. Esta seta indica que o processo está saindo de um volume inicial menor para um volume final maior, portanto, um processo de expansão. Então, veja, para esse gráfico aqui, onde eu tenho uma transformação isobárica representada, nós poderíamos utilizar a equação P vezes ΔV, nós temos aqui uma variação de volume para obter o trabalho. Então, vou mostrar agora que existe uma outra forma de se obter o trabalho. Perceba que eu destaquei essa região aqui, limitada pelos valores do volume inicial e do volume final, e limitada pela curva que representa a transformação, que é essa curva aqui mais escura que as demais linhas presentes no gráfico. Então, note que aqui nós temos, ao fazer esse destaque do volume inicial, do volume final e da linha que representa a transformação, define-se aqui uma certa região que tem uma área. A área dessa região aqui, por ser um retângulo geometricamente falando, a área é base vezes altura, onde a base é dada por essa medida e a altura é dada por essa. E eu reforço um aspecto, essa parte não entra nessa consideração que estamos fazendo, porque o nosso sistema sai de um volume inicial que está delimitado por essa linha tracejada, até um volume final delimitado por essa outra linha tracejada. Então é dessa região aqui que estamos falando, essa, portanto, não está incluída nessa consideração. Bom, essa base e essa altura, geometricamente, nos permite calcular a área do que viria a ser um retângulo. Agora, no nosso problema, nós temos nesse eixo aqui representando a pressão em Newton por metro quadrado e aqui o volume em metro cúbico. Então, essas medidas de base e altura têm uma interpretação física. A base, por exemplo, representa a variação de volume do sistema, ΔV. E a altura representa a pressão no qual o gás está submetido enquanto se transforma, enquanto seu volume aumenta de VI para VF. Quando colocamos aqui a base da figura como sendo ΔV e a altura da figura como sendo P, a medida de P, nós retomamos a essa expressão aqui, P vezes ΔV. Portanto, a área que nós calculamos aqui corresponde ao trabalho realizado pelo gás, que poderia ser obtido pela equação também, mas agora foi obtido a partir do cálculo da área do gráfico. Então essa ideia ela pode ser generalizada, isso não será demonstrado aqui, mas independente do tipo de transformação que o gás sofre, a determinação dessa área abaixo da curva da transformação sempre fornecerá o trabalho. A área definida por uma transformação termodinâmica, representada em um diagrama de Clapeyron,
é numericamente igual ao trabalho relacionado com a transformação. Então, muito importante destacar que nós estaremos sempre considerando o cálculo do trabalho a partir de áreas somente se tivermos a representação da transformação num diagrama de Clapeyron. O que é um diagrama de Clapeyron? É um gráfico de pressão contra volume, ou P por V. É esse tipo de diagrama que nos permite obter o trabalho. O fato de ser somente esse tipo de diagrama, o diagrama de Clapeyron P por V, que nos permite calcular o trabalho, é relativamente fácil de ser justificado. Veja, a pressão é algo que está relacionado à força e o volume é algo que está relacionado ao tamanho do sistema, ou à distância que uma determinada parede do sistema vai percorrer quando se expandir ou se encolher. E como nós vimos na videoaula anterior, a relação entre força provocando deslocamento nos dá a ideia de trabalho. No sistema gasoso, nós não falamos em força nem em deslocamento, mas sim em pressão e variação de volume. Então, generalizando essa ideia de que a área fornece o trabalho, nós poderíamos pegar aqui um diagrama qualquer, que não fosse especificamente, ou que não seja especificamente o diagrama de uma transformação isobárica. Por exemplo, esse diagrama é uma transformação que não é isobárica. Aqui nós temos uma pressão inicial, enquanto o sistema se expande, ele aumenta de pressão, e depois, nessa etapa final, a pressão se estabiliza. Então, se considerarmos esse processo todo aqui, nós não temos aqui uma transformação isobárica, mas mesmo assim, ao calcularmos essa área toda aqui, nós iremos obter o trabalho realizado pelo gás, ou recebido pelo gás, depende se está aumentando ou diminuindo de volume, mas o fato é que o cálculo dessa área nos leva ao trabalho relacionado ou envolvido no processo. Então, nós chamamos isso de método gráfico, o cálculo da área do diagrama de Clapeyron, diagrama P por V. O cálculo dessa área nos permite obter o trabalho e isso é válido para qualquer transformação. Então, veja, esta equação só vale para processos isobáricos, mas o método gráfico vale para qualquer transformação. Então, o cálculo do trabalho a partir da área é, portanto, um processo geral, muito mais amplo e, portanto, mais, talvez, eficaz, vamos dizer assim, de se calcular o trabalho. Bom, vamos ver um exemplo, então. Um sistema gasoso passa por uma sequência de processos termodinâmicos indicado no diagrama de Clapeyron abaixo ilustrado. Determina o trabalho que o sistema troca com a vizinhança. Então, nós temos aqui, percebe, importante destacar a seta, que agora indica que o sistema está evoluindo daqui, desse ponto, para esse outro ponto, e cada ponto desse aqui é um estado termodinâmico, não apenas o inicial e o final, mas todos os outros pontos que fazem parte dessa reta, cada pontinho desse é um estado pelo qual o sistema passou quando se transformou daqui até aqui. Veja, temos o sistema inicialmente a um volume de 5 metros cúbicos e pressão de 12.000 Newton por metro quadrado. Daí o sistema evolui para um estado de volume 2 metros cúbicos e pressão 9.000 Newton por metro quadrado. Então temos uma redução de pressão de 12.000 para 9.000 e temos uma redução de volume, portanto de 5 metros cúbicos para 2 metros cúbicos. Toda redução de volume significa compressão. Todo aumento de volume significa expansão. No nosso caso temos uma compressão, portanto o sistema recebeu o trabalho, ou seja, alguém empurrou as paredes do sistema de maneira que o volume ficasse menor. Então, o teu sistema está recebendo trabalho ao invés de realizar trabalho. Bom, o trabalho é dado pela área definida pela transformação no diagrama de Clapeyron. Temos aqui um diagrama de Clapeyron, temos aqui a transformação, então delimitando esta linha com as linhas do volume, nós temos a região que corresponde à área que será calculada por nós. Então, essa figura aqui, geometricamente, é chamada de trapézio. Nós não precisamos necessariamente decorar a área do trapézio para fazer esse tipo de coisa. Aliás, eu recomendo que, se for para decorar, que a gente decore duas áreas. A área do retângulo, que é base vezes altura, e a área do triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2. Evidentemente, uma figura como essa aqui,
que é composta por um retângulo na parte de baixo e por um triângulo retângulo na parte de cima, aí a gente vai poder então calcular em duas etapas. E aí sim, né, isso talvez valha a pena decorar, que o retângulo da parte de baixo, né, tem a área como produto da base pela altura, e que o triângulo retângulo da parte de cima, essa parte aqui destacada e afastada um pouco da parte de baixo, só para que fique visível, né, é base vezes altura sobre 2, são duas maneiras ou duas fórmulas de se obter essas áreas que são muito semelhantes, né? Então, veja, essa figura toda é a soma dessas duas figuras aqui, portanto, para calcular o trabalho, eu tenho que somar essa área, a parte de baixo, com essa área que é a parte de cima da figura. Vamos então ao cálculo. A área 1, que é a parte de baixo, correspondente ao retângulo, tem a base dada pelo eixo dos volumes e a altura dada pelo eixo da pressão. Muita atenção, porque como nós temos uma transformação de 5 metros cúbicos para 2 metros cúbicos, a base vai ser um ΔV de 3 metros cúbicos, mas vai ser 3 negativo porque você tem a redução. No caso da altura, isso é irrelevante, né? Se está havendo aumento de pressão ou diminuição de pressão, não importa, só importa o que ocorre com o volume em termos de sinais. Então, retomando a área da base aqui, ou melhor, o produto da base pela altura para essa figura de baixo, que é esse retângulo aqui, temos uma base de 3 negativo, porque é redução de volume, e uma altura, a altura vai daqui até aqui, estamos falando só dessa parte de baixo aqui, né? 9.000 em termos de pressão. Quando multiplicamos 3 por 9.000, dá 27.000, com sinal negativo em função de nós termos essa redução de volume. Quando vamos calcular essa parte de cima aqui, que é esse triângulo retângulo destacado aqui embaixo, nós temos que multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Lembrando que agora a nossa figura é a parte de cima, ela tem uma base também de 3 unidades, só que negativa, e a altura, muito cuidado aqui, né, nossa figura começa aqui nessa posição, que é 9.000 de pressão, e vai até aqui, que é 12.000. Essa diferença aqui corresponde a essa altura aqui. Então, nós temos aí 3.000, né, de 12.000 para 9.000, a diferença é 3.000. Repito, com relação à pressão, não precisamos levar em consideração aumentos ou diminuições, é só para o volume. Havendo redução de volume, tem um sinal negativo. Houve aqui redução de pressão de 3.000 Nm por metro quadrado, mas isso não é relevante para o cálculo do trabalho. Multiplicando isso, nós temos 9.000 negativo. E quando dividimos por 2, porque nessa expressão há um fator 2 dividindo, isso dá 4.500. Uma área total, portanto, se somarmos 27.000 negativo da área correspondente à parte de baixo, com 4.500 correspondente à parte de cima, nós temos aí menos 31.500 joules. Vale a pena reforçar que essas duas áreas aqui, juntas, correspondem a esta figura que eu estou destacando aqui com a ponta do mouse, certo? Então, essa região aqui, nós vamos dividir em duas partes, bem aqui, nessa linha aqui, ó. Aí vamos ficar com um retângulo na parte de baixo e um triângulo retângulo na parte de cima, cujo processo de cálculo das áreas, né, foi explicado anteriormente. Então, veja, o fato de termos um sinal negativo é decorrência de que o volume diminuiu. E o que significa isso? Que o sistema recebeu esse trabalho. O trabalho recebido pelo sistema foi de 31.500 joules. Né? A redução de volume, que indica a contração, decorre do fato de que alguém ou alguma coisa, e aí resumimos dizendo que foi a vizinhança, né? A vizinhança, ou seja, o que está do lado de fora do sistema, ou empurrou. E aí, então, ele encolheu. Então, o sistema recebe trabalho da sua vizinhança. Bom, com isso, chegamos ao fim desta videoaula e eu vou propor, então, uma lista de tarefas com alguns exercícios similares e, possivelmente, ainda poderemos ter também uma videoaula com 1 ou 2 exercícios comentados.